identidade de hoje, eu vou receber uma pessoa que eu conheci na pandemia, gente. Ele já foi meu mentor, é o esposo da Tati, o servo do Deus vivo e uma pessoa que eu tenho a honra de chamar de amigo. Eu tô falando dele, do Marco Aurélio Baldan. Obrigada pelo seu sim, meu lindo. Vamos Obrigado fingir que eu tô. você. Obrigado você. Obrigado demais pelo convite. Uma alegria estar aqui. Ah, eu que agradeço, né? E eu falo, o Marco ele é uma pessoa que ele já vem inspirando há muito tempo a gente na Exagero internet. seu. Não, não é, não, ele sabe. Porque deixa eu contar uma coisa pra vocês. Ela quer me deixar tímido. Até parece. Eu falei que daqui a pouco ele vai estar me entrevistando, tá, gente? Do jeito que ele é, ele vai mudar o jogo da entrevista. Ah, E eu assistia o Marco, acho que eu nem sei se você sabe disso, fazendo sacolé em plena produção, não de sabia. verdade. O celular, eu colocava o celular em pé. Você lá nas suas lives lá, porque ele não Aham. parava, gente. É. Pá, 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 na live, eu fazendo sacolé e às vezes eu lavava as mãos para poder socializar na sua live, para poder dar coração, manda, porque ele pergunta muito nas lives dele, a gente tem que É. participar de É. verdade. Aí eu lavava as mãos, ia lá e respondia alguma coisa, ele voltava e produzindo. Você foi muito meu companheiro de produção de Na sacolé época da gourmet, viu? pandemia. Na época da pandemia. Mas agora vamos lá para a primeira Bora, pergunta, porque bora. vocês vão ver aqui hoje. Ele me perguntou, Pera, tem alguma coisa pronta? Eu falei, Tem algum não. caminho que você quer que você vai tomar? Porque eu vim aqui sem saber o que aconteceu. Ela falou, você quer. Alguma coisa te incomoda? Eu falei, nada, manda. Manda, então é isso. Você fala muito em repetir padrão, que a gente repete padrão, Uhum, né? Da nossa infância que a gente uhum. viveu. Então vamos entender o seu padrão, da onde o Marco veio. Como é que foi essa infância sua? Eu sou nascido em São Paulo, capital. Meu pai era um cara extremamente batalhador, muito autodidata. Não teve uma escolaridade de formação universitária nem nada, mas ele era fluente em 3, 4 idiomas. Sério? É, então ele era realmente um cara acima da média em termos de esforço. O que eu estou falando agora não incentiva ninguém a não fazer faculdade, mas a gente sabe que o esforço vence o talento toda vez que o talento não se esforçar. Vou pegando Então, os essa já fica códigos. uma dica. E ele era extremamente esforçado mesmo. Então, isso virou uma grande referência. E ele era um extremo comunicador e um excelente vendedor. Nenhum vendedor consegue vender alguma coisa se não se comunicar bem. Então, esse padrão que ele tinha de ser um cara guerreiro, trabalhador, um cara de brio, de personalidade forte, fazia com que eu, como criança, dentro de casa, nascido em São Paulo, encontrasse meu pai só de manhã, quando ele me levava para a escola, e raras às vezes à noite, pouquinho antes de dormir. Ele saía cedo para me levar para a escola e só voltava de noite. Sim. São Paulo, já na época, eu vou fazer 55 anos, há 50 anos atrás era grande pra caramba. Então, ele demorava bastante para chegar em casa, chegava muito depois das 8 da noite e tal, porque era distante, Uhum. longe. E aí a gente ficava muito de final de semana em casa. E eu sou descendente de italiano, e meu pai era um cara extremamente família. Então eu chegava de final de semana, tinha que estar com ele. Tinha que almoçar de sábado e dormir com ele. Ele queria dormir com os filhos. E aí acordava de tardezinha, no sábado saía para comer pizza. O típico ritual de paulistano, descendente de italiano. E de domingo tinha que almoçar em casa com ele. E ali era o momento que ele contava as histórias dele, Nossa. as experiências dele, aquilo que ele tinha vivido, aquilo que ele tinha aprendido, aquilo que ele tinha ouvido. E aquilo me encantava. Então eu tenho hoje uma habilidade para contar histórias porque eu absorvi isso Isso dele. do meu pai. E a minha mãe muito serva, né? Era aquela mulher que colocava tudo na mesa, que arrumava a casa, extremamente cuidadosa com o lar. Então a minha referência era alguém assim zelosa, como a minha mãe, mas alguém muito dedicado, muito esforçado, muito autodidata como meu pai. Então essa base foi me formando. E eu me tornei. Meu pai foi o meu maior amigo. Então eu tenho sempre a alegria de falar: meu pai foi meu maior amigo. Eu falava, pai, eu te amo. E eu lembro de uma frase dele. Eu tava, ele ficou em São Paulo, eu mudei para Ribeirão.
Aí ele foi me levar no metrô para pegar o metrô, para pegar o ônibus Cometa para vir para Ribeirão, estava em São Paulo. Aí eu falei, pô, pai, eu te amo, eu sinto sua falta. Aí ele falou, filho, eu sempre soube que você me amava, mas você não sabe quanto é bom ouvir. Que Então eu lindo. tive essa relação com ele, que muitos infelizmente não têm, de beijar meu pai. Meu pai era meu maior amigo, de falar tudo. Escuta, você tá usando droga? Como é que é? Olha, se você quiser fumar uma maconha, você me chama. Eu não concordo, mas um dia eu já fumei, eu sei como é. E eu não quero que você fume com ninguém. Se você for fumar, vai fumar comigo. Ele falou, mas eu vou fumar maconha, vou chamar meu pai pra fumar. Que isso? Então ele era esse tipo de cara, entendeu? E aí a minha formação, ela vem disso, de ficar ouvindo e vendo um cara que eu admirava muito. Isso serve para admiração quanto para rejeição. Então você admira e rejeita quase que na mesma intensidade. Por isso que quando você é criança, você vai absorvendo tudo que o ambiente está te oferecendo. Por isso que tem muita gente bloqueada, muita gente traumatizada, muita gente infeliz, muita gente ansiosa, muita gente depressiva, porque você vai sendo formado pelo ambiente que você está. Até o ponto que o teu esforço, a tua força, a tua capacitação mental, emocional, de conhecimento, começa a blindar você. E o segundo passo é você impactar o ambiente. Por enquanto, o ambiente te impacta, até o momento que eu começo a impactar o ambiente. E aí é a mudança de chave. Aí foi o que aconteceu na minha vida. Não sei se eu te respondi. Não, sim, né? Que a gente foi falando da repetição de padrão, É, tanto pro mal, né? Pro sim, ruim, quanto sim, pro bom. sim. Porque também tem a história também que seu pai quebrou 3 vezes, não foi Foi. isso? É. É, então, isso é ruim, que eu também tive a mesma experiência que ele. Pra você ter uma ideia, chegou um momento que eu fiquei tão traumatizado que eu tinha medo de dormir. Porque meu pai morreu com 51 Eu anos. ia perguntar essa É, história. Eu me lembro, só te cortando um pouquinho, claro. da Faz de conta que o primeira, programa é seu. da primeira mentoria, do primeiro, logo acho que abriu a pandemia, que a gente já podia Aham, se encontrar, e você falando que você não tinha feito 51 anos é. ainda, Não. e que você faria aniversário, e eu É, me lembro dessa história do seu receio de completar sim, 51 anos, sim. mas conta aí pra gente, né, o porquê. Eu amava demais ele. E as pessoas falam até hoje que eu lembro fisicamente meu pai. Eu tenho as pernas arqueadas, e meu pai também tinha. Ele sofreu um acidente, operou o joelho direito. Eu jogava bola, me contundi, tive Com que o operar o joelho joelho direito, o direito. mesmo problema. Ele quebrou esse dedinho, eu quebrei esse dedinho. E aí ele faliu 3 vezes, eu fali 3 vezes. Só que ele morreu com 51 E dormindo. e dormindo. E aí eu tava com 49, eu falei, cara, eu tô Tá repetindo o chegando. padrão. Tudo que aconteceu com ele aconteceu comigo. Eu vou morrer dormindo com 51 anos. E aí eu tinha dificuldade de dormir. Até um dia que eu estava no evento do Paulo Vieira, Sim. Método é, CIS. Método CIS. E foi um pouquinho antes da pandemia. Acho que foi tipo 2018, 2019 a pandemia, uma coisa assim. Pouco tempo antes mesmo. E tinham 5 mil pessoas, um pouco mais de 5 mil pessoas lá em São Paulo, no Center Norte. E, e tem essas coisas, né? Quando você vai absorvendo conhecimento, a gente tem as sinapses neurais, a gente tem as conexões neurais. E aí vem algumas informações que às vezes não fazem sentido para você agora. Mas dali a pouco vai vir uma outra informação nova e ela se conecta. E você fala, pô, isso aqui tem a ver com aquilo que está mudando completamente o que eu pensava na minha vida. E o Paulo estava falando, eu tive a oportunidade de falar isso com o Paulo, eu encontrei, não sei se te contei isso, Não, não me eu encontrei contou. o Paulo Vieira, depois eu conto essa. E aí chocou todo mundo ali. Por quê? É, o Paulo estava ministrando lá, e ele falou algo que me fez me conectar com esse padrão que eu estava repetindo. Repetindo. E ali eu falei, caramba, eu senti realmente de Deus ali que eu tinha que enterrar o meu pai. Mas olha a doideira. Meu pai já estava enterrado. Mas eu sentia que eu tinha que me desconectar completamente dele. Então eu teria que enterrar o meu pai novamente. E ali eu comecei a chorar, mas eu chorava compulsivamente. E não era uma parada que estava acontecendo que a galera do evento chorava. Mas era assim, eu tava chorando. E como é um negócio que cada um vive o que quer, eu Eu tava vi. na minha e ali, meu, eu chorava de escorrer, assim, nariz, passando vergonha. E ali eu comecei a falar com Deus, né? E orar e dizendo, pai,
Eu preciso tomar cuidado. Se É. depois quiser cortar ou deixar. Não, a gente tá aqui, Pai, né? eu amo sua vida. Eu vou continuar te amando até meu último dia. Eu vou te honrar até meu último dia. Mas eu não posso viver o que você viveu. Então eu tô rompendo contigo agora. Para viver a minha vida. A minha história sou eu que vou escrever. E não vou mais repetir o que o senhor viveu. Mesmo te amando. Então entre eu te amar, te honrar, isso pode contar até o fim da minha vida. Mas repetir esse padrão eu não repito mais. E ali eu enterrei meu pai de novo. E foi uma dor, mas uma dor, como se eu estivesse vivendo o enterro dele de novo. Só que naquele momento houve uma ruptura na minha vida. E tudo começou a ser diferente. Tudo mudou. A minha vida começou a mudar. Eu já era casado, né? Eu estava com 49 anos. Um pouquinho próximo de 49 anos. E eu estava realmente no fundo do poço. Eu ganhei esse evento. Foi o Renato Renato te Silveira, meu deu. irmão querido. Um beijo para ele. Ele vai assistir. Beijo, Renato. É, ele me deu de presente esse evento. Falou, irmão, você vai. E aí me deu grana para gastar com alimento e tal. E ali foi a virada de chave da minha vida. Ali foi um dos pontos na minha vida que me salvou. Porque eu estava ladeira abaixo, eu realmente não sei se eu chegaria nem aos 51. Mas ali mudou a minha vida. E um dia eu estava com o Renato, lá na Batista da Lagoinha, com o pastor André Fernandes. Beijo, pastor. E eu acabei sendo convidado a ir encontrar com eles, né? Eles têm, acaba o culto, eles têm um tempo onde eles recebem lá algumas pessoas, né? E para jantar e tal. E o Renato falou: "Vamos comigo lá". Eu falei: "Aonde? Tá uma tempestade em Alphaville". Ele falou: "Não, eu vou te apresentar umas pessoas". Eu falei: "Rapaz, eu quero ir embora. Tô cansado, com fome". Ele falou: "Não, vem comigo". E aí a gente foi entrando lá por dentro da igreja, pegamos um carro, fomos num outro prédio. A hora que eu desemboquei, eu tava com o André Fernandes, eu tava com o Paulo Vieira, tava com a turma lá. Maravilhosa. E aí eu falei, pô, o cara que eu vi no palco tá do meu Do lado, o seu André, que, pô, é lado. um cara que eu. O André Fernandes é um cara que eu gosto Maravilhoso. demais, demais, demais. Eu sou apaixonada. César Filho, meu, tinha uma tropa mesmo, muita gente bacana. E aí o Renato, né, que é a figuraça, falou, irmão, conta do teu pai pro Paulo. Claro que muita coisa aconteceu no CIS, mas essa foi. Aí Aham. ele falou, o que foi? Eu falei, pô, Paulo, no teu evento eu tive que enterrar meu pai pela segunda vez. Quando eu falei enterrar meu pai pela segunda vez, a galera que tava em volta parou e falou, Parou. como assim? O André, o pessoal. Aí o Renato falou, conta a história. Eu peguei e contei, pô, o povo ficou chocado também, porque realmente é muito forte, assim. E são momentos da vida que a gente tem que tomar essa decisão. Tem uma vida para você viver, a vida é tua, você não tem que repetir padrão de ninguém. Então tem uma história para você escrever, essa história é sua, então escreve. E de repente, assim, só voltando nesse repetir, porque eu dei a curiosidade, de repente esse padrão que você tava repetindo era pra você não soltar também o seu pai? Por amar tanto, Eu acho que é uma junção de é uma amor, junção de de amor, respeito. de. Tipo, então Como eu eu estou. posso, como eu posso romper com o cara que eu mais admirei na minha vida? Como é que eu posso fazer isso? Que era uma Eu não relação muito posso. É intensa. como se eu estivesse ofendendo a memória do meu pai. É tão ruim que o meu pai tinha um temperamento muito forte. E eu também tenho. Meu pai era o cara que se amava e odiava em 5 minutos. E depois voltava a amar em mais 5. Era o cara que tirava a camisa dele pra te dar, mas se ele tivesse que te envergonhar na frente de todo mundo, ele fazia. Eu vi meu pai fazendo cada coisa que você não imagina. Só que quando você é criança, ainda que ele erre, pô, é meu herói. Né? No meu caso, era o meu herói. Então pode estar errado pra todo mundo. Pra mim é um orgulho. E quando ele ficava bravo, que ele estourava, eu achava aquilo demais. Tanto é que eu fui trazendo isso para minha vida e hoje eu luto contra isso Aham. desesperadamente, porque é um padrão negativo. É o padrão. Então, assim, você vai sendo influenciado pelo seu ambiente. A não ser que em determinado momento aconteça algo que realmente mude o teu padrão de enxergar o todo, enxergar o ambiente. Bom, meu pai é um alcoólatra. Eu odeio álcool, é o outro extremo. Então eu nunca mais vou. O que ele vive, nunca vou viver. E aí é perigoso você odiar pessoas que por acaso estão tomando uma cerveja ou um vinho, porque você odiava o seu pai. E aí você tem o extremo. Nossa. É, o meu pai era um mentiroso, eu odeio quem mente. Então às vezes você pega uma pessoa no pecado e você vai condená-la. Também não está certo. Então essa repetição de padrão
ela tem que ser, na verdade, a repetição de padrão ela tem que deixar de existir, né? A gente tem que Porque saber tem, romper tem. isso, né, Mas Marco? não existe hoje, Não existe uma não. técnica, E é não aqui. existe na escola isso. É, Você vai aprender na vida, e a vida machuca muito, né? muito. É, e É, na verdade a primeira vez que eu ouvi falar disso foi você, é, né, que falou que ele bugou minha mente uma é, vez, né? Você lembra disso sim. também? Que ele até me ligou depois, seu perna, tá tudo bem? Tá tudo bem com Na você? mentoria, né? É, na É, mentoria, assim, bugou minha mente, ele ficou até preocupado é, depois. Eu dei uma é. bugada na mente da garota. Porque assim, eu vou contar uma historinha rápida. Eu estava fazendo uma mentoria com uma pessoa de São Paulo e uma pessoa que não falava com o pai, mas também não rompia. Já estava no terceiro casamento, filhos em dois casamentos diferentes. Então tive uma filha com um marido, me separei, me envolvi de novo com alguém, acho que não chegou na casa, teve uma outra filha, e aí tinha se envolvido de novo, tinha rompido, ou seja, uma pessoa totalmente infeliz. E aí você vai procurando a raiz, está lá atrás. A decepção com o pai, porque o pai era agressivo, e tal, tal, tal. Aí eu falei, escuta, como é que era o teu avô com o teu pai? Ela bugou. Como assim? Sim, teu pai não contou nunca nada pra você do pai dele? Você nunca ouviu teu pai contando histórias de quando ele era criança? Não. Você procurou saber? Não. Nunca te despertou uma vontade de conhecer a história do seu pai? Não. Então você deveria. E ela foi atrás. Ah, ela voltou desesperada. O pai tinha sido abusado, um monte de coisa. O final dessa história, no Réveillon daquele ano, ela emociona também. Ela convida os pais para passar o Réveillon com ela, pede perdão para os pais, perdoa os pais e ela serve o pai dela na ceia de Réveillon. O pai dela começa a chorar e vira para ela e diz assim: nunca ninguém demonstrou tanto amor pela minha vida quanto você. Cara, que preço que tem isso? Mudou. Hoje essa mulher rompeu, é uma empresária muito bem sucedida, tá no relacionamento muito bom, muito sério, muito concreto e feliz. Por conta desse ponto. Nesse ponto. É, Nossa, que forte, hein, loucura, Marco? né? Loucura. Ô, vamos entrar aqui. Nossa, isso vai, gente, vai 2 dias de programa, tá? Só pra falar. É, Vamos entrar lá. aqui pra eu A gente fazer vai a ter o segundo outra episódio. pergunta, eu vou agora colocar a Tati, a minha amiga Tati, maravilhosa. Gente, eu e a você Tati, tá afim ai, de me glória a abalar, não é Deus, possível. né, pela vida da Tati, gente. É, Que mulher, que pessoa, né? ela é fantástica. Eu vou contar um adendo, gente. Eu e a Tati, gente, é tão parecido o jeitinho que eu amei conhecer por isso, né? Porque às vezes É, eu acho que sou eu, sou espivitada daquele jeito. Eu e a é, Tati, a gente conversa é, assim, né? As é, duas. A gente é. conversa 18 assuntos começados, quase nenhum terminado e um próximo começando. exatamente. Resumo, eu e a Tati junto. Mas a Tati você conheceu foi num retiro. Não, Não? não. Eu voltei de São Paulo para Ribeirão, numa direção de Deus, e comecei a congregar numa igreja que antigamente chamava Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo. Um beijo pro meu pastor Wilson, que hoje se chama Igreja Ah, Voz. Voz, Pastor Wilson, Igreja Pastor Voz. Wilson, pastora Noemi, todo o presbitério, Dani, figuraço. E era próximo da minha casa. Então eu comecei a congregar lá, por proximidade. E eu já tinha ido uma vez no passado e tal, porque eu me converti em São Paulo, eu Sim. aceitei Jesus lá em São Paulo. E aí eu comecei a frequentar essa igreja. E eu me considerava jovem na época. Eu não era tanto, mas já me considerava jovem. Eu tinha 30, 20, 33 anos por aí. Mas eu era solteiro e comecei a frequentar a rede de jovens. Quem achar uma mulher de Deus, querido, vai para a igreja. Ah, foi na Procura rede uma. de Foi na rede de jovens. Eu tô no jovens. retiro, é na rede de Não jovens. precisa ir só por isso, mas também. Lugar bom de conhecer mulher é na igreja. Aí fui lá e aí, mas assim, ela era uma garota para mim, assim, passando, 15 anos. Fui para uma célula, uma reunião de estudo bíblico, que era a estrutura da igreja, eu tinha que ir, fui na de um amigo meu, Thales. Cheguei lá, tá lá aquela menina de 15, para mim de 15 anos. E tal, brincando, e papapá. E aí fomos para um retiro, do encontro com Deus. Eu já tinha feito o encontro em São Paulo, já trabalhava em encontro, que é um retiro de final de semana.
Aí já tinha cela, pregar. Só que como eu tinha mudado de igreja, eu tinha que passar Passar pelo pelo processo todo de processo de novo. novo. E eu falei, pô, muito bom, quero sentar e receber, né? E fui. E aí tava rolando lá as ministrações, chega acho que no sábado à noite, vai aquela menina pregar, De novo. de novo. E eu tinha feito uma oração com Deus que era o seguinte: Deus, eu quero uma mulher segundo o teu coração. Essa oração é poderosa, pega essa dica. Senhor, eu quero uma mulher segundo o teu coração. Não sei se ela é alta, se ela é baixa, se ela é loira, se ela é morena, mas eu quero que ela seja agradável a mim, porque o Senhor sabe dos meus gostos. Então eu quero que ela seja segundo o teu coração e que seja agradável a mim. Pronto, orei. E ali ela começou a pregar. Quando ela começou a pregar, eu falei, caramba, mano, essa menina é de Deus demais. Aí eu senti de Deus, é ela quem eu separei para você. Diante de Deus, Perla, eu estava numa cadeira de plástico, eu comecei a empurrar a cadeira para trás, e aí todo mundo começou a me olhar, de tão assustado que eu fiquei. Aí eu parei, tá tudo bem e tal, e eu chocado, tá tudo bem. E ali eu já me desconcentrei da pregação, eu falei, mentira, cara, isso é pedofilia. Essa menina tem 15 anos, não tá amarrado. Comecei a amarrar. Tá repreendido, em nome de Jesus. Cara, você precisa se concentrar, você se converteu. Para com isso. Beleza. Acabou e tal, e aquilo me remoendo. Fui pro meu quarto e eu durmo com água, sempre do meu lado, miliano. E aí, retiro, encontro, cara, não tinha garrafinha. Eu falei, pô, preciso encher minha garrafa. Fui lá no auditório, peguei minha garrafa, tava com meu nome. Desci pra cozinha para encher minha garrafa d'água. Quando eu desço na cozinha, tá, na época, a líder de jovens, que é a Rossana, que vai vir aqui, né? Que hoje é minha cunhada. Hoje não, faz tempo, é minha cunhada. Aí eu e a Tati. Na hora que eu tô entrando na cozinha, vira a Rossana e fala pra mim, Marco, você mata barata? É claro, tipo, claro, e virei. Ela falou, tá vendo, Tati? Esse é o homem que Deus separou pra você. Ah, Nossa, tá roçando ainda, hein? Quem eu conhece falei, sabe. mentira, eu tô olhando pra cá que tem uma plateia aqui. Eu fico conectado com a plateia, viu, gente? Eu falei, mentira, né? Você tá amarrado em nome de Jesus. Ela nem sabe o que ela tá falando, tá amarrado e repreendido. E tal, eu falei, isso aí. Mas aquilo ficou. E aí buscava na palavra ela, tal, não sei o quê. Até o dia que eu cheguei na minha cunhada, que era a líder. Escuta, quantos anos tem essa menina? Ela começou a rir, Rossano. Ela falou, por quê? Eu falei, porque tem uma doideira na minha cabeça. E eu preciso tirar isso, em nome de Jesus, que eu não tô aguentando. Ela falou, Deus falou com você, né? Eu olhei pra ela e falei, mentira. Ela falou, vai que é de Deus, ela tem 21. Eu falei, Não não era é 15. verdade. Não é verdade. Mandei uma cesta de café da manhã pra Tati. Eu sou da moda antiga, viu, gente? Ai, que delícia, hein? É, É, tô peguem, casada há meninos. 21 anos. Peguem, meninos. Ela pegou a cesta de café da manhã e jogou fora. Aí quando ela tava jogando fora, uma outra menina, Camila, pegou. Não, joga fora não que eu como. Aí deu a cesta pra ela, pegou o buquê de flor e jogou fora. Mandou me chamar, eu fui. Ela falou, olha, deixa eu te falar uma coisa. Ela era secretária do pastor Wilson, a Tati. Ah, Mais essa. Ela falou, ó, você se enganou. Assim, Deus não falou com você. Isso é besteira sua, tal. Eu te respeito. Olha, faz o seguinte, para com isso que é chato, eu não tenho nada com você, nem quero ter, larga. Eu falei, se Deus não falou com você, ele vai falar, porque Deus não mente, porque ele falou comigo. Agora você se prepara que você vai casar comigo. E levantei e saí. Você imagina a raiva, o ódio que essa menina ficou de mim. Mas mortal. Mas eu já mandei na testa e já saí. E aí ficou aquela guerra. E eu falando com ela e ela nada, só me tratando mal 2 meses. O dia que eu orei para Deus, estava no meu escritório, trabalhava numa empresa, estava na minha sala, saí, na sala do lado, era uma sala de reunião, entrei, orei dizendo, Deus, desisto agora, abro mão agora. O Senhor não mentiu para mim, então lhe tira ela do meu coração e me coloca uma outra mulher, porque eu não nasci com voto de celibato. Eu vou me casar. E chorei muito. Sentei na minha mesa ali, tocou o telefone e eu atendi, era ela, a Tati. Você desistiu de mim, né? Falei, acabei de desistir. Ela falou, não faz isso não. Eu tô com medo porque eu sei que você é de Deus pra minha vida e eu tô desesperada porque eu nunca me imaginei casando tão rápido.
só vou falar com a minha mãe, se minha mãe abençoar, a gente segue. Eu falei, No- então pode falar com ela porque nós vamos casar. Aí minha sogra mandou me chamar. Fui sentar com a minha sogra. Uh, Eu falei, eu falo com aí quem é foi. Eu era teste, hein? queixo duro, rapaz. Eu era queixo duro. Sentei com a minha sogra, uma fofa, meuzinha. Ela falou, eu vou te fazer só uma pergunta. Dependendo da sua resposta, a gente continua. Dependendo, a gente para aqui. Eu falei, eu gosto de uma guerra. Eu falei, pode fazer. Você já comprou a máquina de lavar? Como assim? Ela falou, tô brincando e tal. É que é pra minha filha não ficar lavando roupa na mão. Porque eu sei que você vai casar com ela, eu te abençoo e tal. É de Deus. E aí, casei. Aí casou e veio a Tati, a mulher segundo o coração do Segundo coisa. E Senhor. linda, né? E Linda, eu sou linda. suspeita É. também pra Eu falar da também. Tati. Somos suspeitos, né? Inclusive, Tati estará aqui Tá com a gente, tá convidadíssima aqui. convidadíssima, porque tem muito de Deus pra Amém. passar aqui Muito para mesmo, muito muito meu mesmo, sei, muito muito mesmo. mesmo. E por isso que eu falei da Tati neste momento, né? Vocês estão casados há 21. quantos? 21 anos, É, né? Porque teve a parte que você, acho que a terceira vez que você quebrou, você estava nos Estados Unidos, né? Que foi do dia pra noite. Quando aconteceu, você foi. estava numa festa, Numa feira. numa feira nos Estados É, Unidos, um evento muito é, grande, é. OTC, grandioso. eu fui para os Estados Unidos na OTC, que é a maior feira de petróleo e gás do mundo, em Houston, no Texas. Saí de lá, fui para Nova York no evento de cana-de-açúcar, que é um dos eventos mais chiques e influentes do mundo. Em Nova York, e lá eu descobri que eu estava quebrando. E assim, tipo, do dia pra noite, Foi Marco, na Operação, como que foi na Operação São Lava Lava Jato, vocês... Jato, né, com a Petrobras. Não tinha nada a ver com a Operação É, Lava gente, por Jato. favor, ele Mas eu prestava tinha serviço. recém aberto uma empresa que era um veículo de comunicação com uma pegada mais inovadora, que eu falava de energias renováveis e não renováveis. Então, as renováveis, cana-de-açúcar, né, que é o bagaço, eólica, que é vento, hidrelétrica, que é a água, solar, e a não renovável é petróleo. Então, eu tinha conseguido uma autorização do Ministério das Comunicações, de uma entidade que chama SECOM, a Secretaria de Comunicação do Governo Federal. Uhum. Quando você tem esse certificado, essa autorização, você pode receber verba do governo. Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Eletrobras, Petrobras. E ali eu consegui essa certificação, depois de muito esforço. E aí algumas empresas começaram a anunciar comigo. Uhum. Quando veio essa quebradeira, todos os contratos foram suspensos. Hum. Então, assim, eu tinha dinheiro para receber e não ia receber Não ia mais. receber mais. Eu tinha capital de giro em banco e tal, e aquilo, aí começou a ter um monte de conta para pagar, dívida. E eu tinha vendido a minha participação numa outra empresa, que também era um veículo de comunicação da área de cana. E o meu ex-sócio que ficou com o negócio sofreu muito também. Então ele quebrou com o negócio dele, não me pagou. E eu quebrei o negócio que eu tinha. Então foram Uma mais coisa de foi puxando 4 a outra, milhões de né? dívida. 4 milhões de Na dívida. época, 2008, acho, 2000, não, 2014, por aí, 2015, acho que foi. Não lembro direito. Tá. Mas eu quebrei. Quebrou. Então Quebrei vamos de esmiuçar. de trazer o Marco para essa época, até para que a gente ajude outras Aham. pessoas, né? Então, o Marco ali quebrou. E aí? Desespero total. Eu tinha já me reinventado, porque eu tinha quebrado outras 2 vezes, um pouquinho menor. E aí eu tinha muita força e tal, mas nessa vez eu tava com mais de 40. E sabe quando você fala, meu, acabou, Acabou para mim. acabou, acabou. Aí eu, mesmo crente, mesmo servo de Deus, então comecei a beber demais. Eu pesava mais de 118 quilos, tomando um monte de remédio. Minha pressão média era 19/12, média. Nunca deixei de atender ninguém que eu devia, nunca. E as pessoas me ligando, me cobrando e tal. E aí chegou uma hora que eu falei, cara, eu não tenho mais o que fazer. Eu não tenho mais o que fazer. E aí um dia teve um dia que eu saí de casa. Eu falei, cara, eu tô passando tão mal que eu vou infartar. Eu não quero que minha esposa volte pra casa e me pegue morto dentro de casa.
E eu fiquei na rua achando que eu ia infartar, cair, alguém me pegaria e me levaria embora. E naquela vez que eu falei que eu mandei uma cesta de café da manhã, que eu sou a moda antiga, eu sou da moda antiga que meu pai um dia chegou pra mim e falou: ó, o dia que você casar, você tem que sustentar a sua esposa e a sua família. Você tem que tirar a sua esposa da casa dela para dar uma vida igual ou melhor, nunca pior. Porque você é o homem da casa. Então essa criação dele foi muito impregnada em mim. E o evangelho mostra que o homem Sim, é o realmente é o provedor. sacerdote, ele é o provedor. Momentaneamente, ou até por uma questão estrutural, a mulher pode ganhar mais e tem todo direito e mérito para isso, não estou dizendo isso. Mas o homem é o sacerdote, a direção vem dele. Então eu tenho muito fácil isso para mim, até pelo meu comportamento, meu temperamento. E a gente tinha uma vida razoavelmente boa. E perdi tudo, eu perdi tudo. E os amigos vão embora, aquela coisa normal que todo mundo sabe. Sim, Não é clichê, é a verdade. é. E ver minha esposa tendo que pegar ônibus, nada contra ônibus, mas ela tinha uma vida boa, né? E pegar o dinheirinho dela de salário. Ela arrumou um emprego no dia do aniversário dela, você imagina? Foi um presente de grego, né? Tipo, é. E ela tinha uma vida boa, assim, ela não precisava trabalhar, eu tinha tirado ela da escolinha, ela se formou em pedagogia, era professora, e, e ela arrumou um emprego, então ela tinha que ir de ônibus, trabalhar, e aquele saláriozinho dela para ajudar a pagar as contas. Eu lembro que um dia a gente saiu da casa da minha sogra, parei no Savenhago da Avenida Caramuru, em Ribeirão Preto, que esse podcast vai pro Brasil e pro mundo. Podcast não, esse talk show. Ai, Aí eu parei no Savenhago, abri o console ali do cinzeiro do carro, tinha umas moedinhas. Eu falei pra Tati, eu falei, quer descer comigo pra ver o que dá pra fazer? Ela falou, não. Vergonha, né? Aí peguei as moedinhas, fui pro supermercado, dava pra comprar 2 pacotinhos de miojo e um sabonete. Aí eu comprei 2 pacotes de miojo e um sabonete. Fomos pra casa, o sabonete era o que tinha pra tomar banho e o miojo era o que tinha pra jantar. E ali nós fizemos, ela foi tomar banho e eu desesperado, deitado, e ela sai do banheiro com os olhos vermelhos. E ela põe a mão em mim, deitado, e ora, nós vamos sair disso. Continua, não para. A gente vai vencer, Deus é contigo e tal. E foi, mas aquele momento é um momento que me marca até hoje. E nessa fase, a gente teve que sair da casa que a gente estava, ficou devendo aluguel. E num determinado dia eu saí, bebi muito. E ali eu falei, cara, eu vou tirar minha vida. E eu fui pra tirar minha vida. Só que eu lembrei dela. a mulher segundo o coração do É, Senhor. é. E aí eu falei, cara, eu não posso fazer isso, porque eu vou deixar ela sozinha e vou deixar ela com todos os problemas. É muita covardia Isso é minha. muita covardia, É. né? E aí eu voltei pra casa e tava ela desesperada, tadinha, chorando muito. Meu irmão, minha cunhada, minha sogra, minha outra cunhada, né, irmã da minha esposa, todos desesperados. Aí eu voltei pra ela, olhei pra ela e falei, ó, eu voltei porque você salvou minha vida. Eu amo você, porque se fosse uma outra pessoa eu não teria voltado. Mas eu te amo e você me salvou. Então ela me salvou. A mulher da promessa. A mulher. Obrigado. A mulher que o Isso Senhor aqui vai me colocou. incentivar a chorar. Eu sou muito emotivo, rapaz. Ai, Fiquei não, velho e fiquei emotivo. não, daí, como que faz? Como que a gente continua? Gente, Mas são as provações, né? Mas passa. A mensagem é: é, tudo vai passar. De uma forma ou de outra, tudo vai passar. É uma frase que minha sogra usava muito, falava muito. Não existe vale tão profundo onde a mão de Deus não possa te alcançar. Eu estava num vale profundo, mas a mão dele me alcançou. Usou pessoas, e ele usa mesmo. Quando não, ele faz sozinho, porque ele quer, que é ele que manda. Então, acabou passando. É uma história difícil, ela deixa marca, cicatriz, e só que hoje eu olho pra ela e vi que eu venci. Então você também pode. Não desiste, não. e, e também aprender, né, Sim, com aquilo que você passou te fez muito mais forte hoje. Mas com agora vamos certeza. fazer assim, como que foi essa virada? O depois dali, o que que aconteceu?
É, Nesse momento, o Renato me manda para o CIS. foi nesse momento que o Renato É, te mandou eu pro comecei CIS, a ler né? muito. Um outro grande amigo meu, um casal maravilhoso, o Danilo e a Isa, me convidaram para fazer parte de um projeto que choca muito por conta da estrutura, mas eu era extremamente resistente. Foi um projeto de marketing multinível, que era a Rinodê na época. Uhum. E aí eu estudei pra caramba, assim, eu tenho muita resistência a participar de algumas coisas. Mas quando eu me convenço de que aquilo pode ser bom, eu me entrego e vou estudar, eu vou Uhum. em cima. Isso foi até com a fé. Na minha trajetória de fé, eu fiz cada coisa que ficar louco. Uhum. E aí eu estudei essa questão de marketing multinível, desde a Amway, desde a Herbalife, e aí a própria Rinodê, a estrutura, e tinha muito produto, muito produto. E eu lembro que ele me convidou, falou, cara, você não vai perder nada. Você tem a chance de ganhar. Eu lembro que em 3 dias eu vendi 27 perfumes. Ah, Nossa! em 3 dias eu vendi 27 perfumes. E aí eu vi que tinha produto. Então a pessoa não necessariamente precisava entrar no marketing de rede, mas ela podia Aham. consumir. Então eu podia ganhar dinheiro vendendo. Então eu vendia bastante. E aí eu entrei no sistema de rede, isso me ajudou muito a estudar, porque eles leem muito, eles participam muito de palestra, muito de curso e tal, Uhum. porque é aquela parada motivacional, você tem que fazer, Uhum. meta para bater, aquela coisa toda. Eu comecei a ganhar uma grana. Depois o Renato veio com um projeto para Ribeirão Preto para atender pacientes. E eu era aquele que arrebanhava os pacientes para levar para ele lá e tal, da linha naturalista, né, de suplementação e tal. Começamos a ganhar um bom dinheiro. E aí um amigo nosso, o Frascari, Rafael Frascari, na época ele tinha comprado uma franquia da Vox to You, que é fantástica, do Luiz Fernando Câmara, na época também do Júnior. É, Conheci ele também. pô, aliás, o Júnior e o Luiz Luiz Fernando Fernando, precisam vir verdade, Luiz aqui. Fernando. Luiz e Júnior, É, vou ajudar vocês a virem aqui, hein? por É favor. dois caras fantásticos. Sensacional. Hoje o Júnior não tá. Hoje não, já faz um tempo. Ele saiu da sociedade da Vox, tá Acho que trilhando eu dei até carreira meu solo. sacolé pro Luiz, se eu não me engano. Provável, é bem provável. Eu O dei Luiz hoje é num o, é o, evento é que eu o gestor participei. mesmo da Vox. A Vox está com várias franquias espalhadas pelo Brasil de oratória. Na época tinha curso de formação em coach, PNL, Uhum. inteligência emocional, na linha muito do meu Deus, como é que ele chama? O Paulo Vieira e o Zé Roberto Marques, do Ah, é, o Instituto Zé Brasileiro Roberto, de eu me lembro que você Coach. foi lá também. Que eu também fui. Uhum. E aí o Frascari chegou para mim e falou: irmão, eu sei que você já quebrou, eu tô quebrando, eu comprei a franquia e tá indo pro buraco. Me ajuda? Eu falei, pô, ajuda, onde que é? Eu falei, Uberlândia. Uberlândia? Você mora em Ribeirão? Como é que você foi? Ele falou, não, eu comprei lá porque era pra expandir. Eu falei, sim, mas você consegue não, porque eu tenho outro negócio. Tem até hoje, a Clicô, coquetelaria. Eu falei, rapaz, primeiro erro. Você comprou um negócio que tá num lugar onde você não tá. Mas como é que você faz a Tá nem gestão? vendo. Não, é que eu coloquei alguém. Falei, caramba, aí fui lá, resumo da ópera. Ficamos um ano indo pra Uberlândia. Parte do meu rendimento era para fazer todos os cursos. Eu falei, cara, eu quero estudar, eu quero aprender. E aí eu fiz todos os cursos, coach, PNL, inteligência emocional, oratória. E aí eu fui me especializando. Quando a gente conseguiu fazer a recuperação dessa franquia, eu saí. E aí aí entrou a pandemia. E eu comecei a fazer live. Comecei a fazer live com a palavra de Deus, live com mentalidade, Sim. desenvolvimento mental. A mente é um negócio que me apaixona muito. E aí eu fui até criar um produtinho meu de mentoria para poder lançar nessa época de pandemia, porque eu dava muita palestra. Eu dava palestra para empresa, eu tinha evento meu de PNL em gestão e liderança com ênfase em vendas, eu tinha evento de inteligência emocional, e eu sempre colocava bastante gente em auditório, e eu mesmo vendia, eu mesmo entregava o conteúdo, eu mesmo fazia tudo. E eu ganhava minha grana, Sim. até indo me estruturando. Quando veio a pandemia, parou o presencial. Falei, cara, tem que me reinventar de novo, eu com mais de 40 e tantos anos. Aí eu falei, cara, eu vou pra internet, vou ficar fazendo live e vou lançar um infoproduto que é uma mentoria. Bumba, você veio
E veio uma galera, né? Foi daí que eu vim. E aí eu cheguei a fazer uma live com o Carlos Wizard. Eu Carlos, assisti, cara fantástico, eu exatamente. vi. Ganhei uma caixinha de isopor do Sacolé Gourmet da Perla. E aí foi maravilhoso aquilo. E foi uma baita de uma live. Nessa live onde eu fiz o lançamento, falou, ó, eu tenho um infoproduto agora, é uma mentoria de desenvolvimento emocional, mental, blá blá blá. E ali eu fui fazendo até sair da pandemia. Saindo da pandemia, eu voltei a fazer alguns eventos, até ser convidado por um grande amigo meu também, um casal maravilhoso, Rafael e Simone, que hoje são meus sócios na empresa que eu Que trabalho. você tá hoje, Rafael e a né? Simone é um casal que você pode trazer aqui também, viu? Todos, É, todos. que Eu ele tem uma quero. veia empreendedora, um cara que pensa diferente, ele é fora da curva. Queremos. E aí eu fui convidado para. Ele estava numa situação complicada na empresa. Aí eu fui fazer uma consultoria. Na consultoria surgiu a possibilidade de eu virar sócio. A empresa se recuperou e eu me tornei sócio. Só que, em paralelo, o meu projeto da internet, né? De levar a palavra de Deus, né? Então foi tudo isso nesse período aí. Tudo isso nesse É, período. é. Eu De alguém que estava pensando em se matar para se alguém que tem. matar. Eu quero contar uma, se você me Ah, por permitir. favor. Eu estava em Uberlândia, eu fui palestrar lá em Uberlândia tem um evento que faz parte do calendário da cidade, da Aham. prefeitura. É um evento oficial da prefeitura, que é um evento de jovens. Então eles trazem jovens da escola municipal, estadual, particular de Uberlândia e coloca lá no complexo do ginásio Sabiazinho. Não Aham. sei se você conheceu lá. Não É conheço. tipo o Maracanãzinho, é tipo isso. Lá de Uberlândia. E aí eu fui convidado a ser um dos palestrantes. E eu fiquei muito honrado, tal, aceitei, blá, blá, blá. Bom, me preparei, cheguei lá, fui recebido. Então, senhor Marco Baldan, sou eu. Por favor, me acompanha. Eu fui acompanhando. E eu tô vendo um monte de tenda do lado de fora do ginásio, pô, estrutura maravilhosa. Maravilhosa. Eu falei, cara, e eu tava vendo lá o púlpito, o microfone, as caixas de som. Eu falei, cara, uma dessas tendas é a minha. Eu queria saber qual é, né? E aí eu tô ali e, e a mulher me levando, viu, mas qual dessas aqui? Eu falei, não, não, me acompanha que eu vou te levar pro camarim. Eu falei, camarim? Ah, vai estar acho que todos os outros palestrantes, que tinha uns 8. Aham. Chego no camarim, só tô eu. Ela falou, aguarda que o pessoal da assessoria vem falar com o senhor. Eu falei, viu, mas os outros palestrantes? Ela falou, não, isso aqui é só do senhor. Olha. Eu falei, cara, tem alguma coisa errada. É uma pegadinha. Eu comecei a olhar pra ver se tinha câmera. Eu falei, cara, tem alguma coisa errada nisso aqui, não é possível. E aí veio o pessoal da assessoria da prefeitura. Olha, o prefeito vai vir falar com o senhor, o secretário de comunicação, o secretário de turismo, secretário... Eu falei, gente, mas escuta, esse monte de salgado, refrigerante. Eu falei, não, eu sei o senhor, o pessoal da prefeitura, né, o do prefeito. Eu falei, mas qual é a das tendas que eu vou palestrar? Que eu queria ir para me ambientar, ver a garotada lá. Ela falou, não, o senhor vai palestrar no ginásio. O senhor é o palestrante principal. Cara, eu nem sabia. E aí eu fui, tinham mais de 2.000 jovens. E num determinado momento da palestra, Deus tocou no meu coração. Ele falou, por isso também que eu te preservei. Para viver isso. Aí eu comecei a entender efetivamente o meu propósito. E aí eu falei naquela palestra. Eu falei, ó, um dia eu pensei em tirar minha vida. Mas hoje eu tô aqui falando com vocês. Então, se Deus me preservou e me trouxe até aqui, é o mesmo Deus que vai te tirar daí e te levar para onde Ele quer te levar. O propósito dele na tua vida. E foi algo incrível. Bom, termina esse ambiente, vem duas senhorinhas. O prefeito, aquela coisa toda e tal. Todo mundo lá. Mas terminou tudo. Eu tô para ir embora. Um monte de gente vem tirar foto, aquelas doideiras. Aí eu tô para ir embora, vem duas senhoras, lindas. Posso falar com o senhor? Claro. Posso dar um abraço? Claro. E aí ela falou, eu queria dar um depoimento para o senhor. Pode dar. Ela falou, todos os anos a gente faz parte desse evento, a gente é da prefeitura. Eu falei, que legal. Ela falou, todos os anos é um caos.
porque os jovens começam a sair, porque eles marcam de se pegar. É o rapazinho da escola X com a menininha da escola Y, aquela doideira. O pessoal sai para querer fumar. Ninguém. Os caras vêm aqui para fazer algazarra. Imagina, tinha acho que 5 mil jovens. E aí, imagina controlar. Eu não faço nem ideia. Ela falou, só que num determinado momento, a gente percebeu que não estava acontecendo o que normalmente acontece, que ninguém estava saindo. Que ao contrário, outros jovens de outras tendas estavam vindo para cá. E a gente disse, uai, mas o que está acontecendo? Vamos entrar para ver? E veio eu, ela e mais algumas outras que não tiveram coragem de vir falar com o senhor. Por vergonha. Eu comecei a rir, eu falei, puxa, que bacana. Ela falou, não, mas o depoimento não é esse. O depoimento é que quando a gente entrou, a gente entendeu. E a gente não quis mais sair. Então, cara, isso vale demais, né? Então, Servo de Deus, o que eu costumo falar é que a mensagem sempre vai ser maior do maior que o que mensageiro. mensageiro. Então, a mensagem valeu. Valeu. Que tremendo, gente, né? Olha, meu Deus, quanto É, aprendizado, tem muita Marcos. história Quanta para coisa que contar. você carrega, É, quanta unção, quanto. Nossa, obrigado por isso, eu que obrigado por agradeço. isso. Eu que agradeço. E eu quero muito que você deixe algo que está do seu coração, pro pessoal do Identidade, pessoal que está Amém. assistindo, sabe? Algo seu, do seu Amém. coração, que o Senhor te direcionar. Amém. É o seguinte, independente de religião, a gente não fala de religião, fala de um Deus vivo, de um Jesus vivo, de um Espírito Santo vivo. Deus não está preocupado em se relacionar com os seus pecados. Deus não é conivente com eles, mas Ele não está preocupado com eles. Deus não está preocupado em se relacionar com o seu presente no sentido das suas qualidades, das suas qualificações, do que você tem hoje como presente. Deus não quer se relacionar com isso. Deus se relaciona com você no futuro, porque o teu futuro Ele já viu. Então, quando Deus te olha, Ele não olha para o teu passado, Ele não olha para hoje, Ele olha para o lugar onde Ele já te levou. O que eu te desafio a fazer é crer nisso, essa fé que vai te mover a entender que existe um lugar para onde Deus está te levando, e é o melhor lugar. Para isso, muitas vezes tem um processo de transformação, de cura, de restauração, de entender coisas que você precisa mudar na sua vida. Ontem eu tive que me posicionar diante de duas pessoas e dizer: olha, eu quero pedir perdão para vocês. Por quê? Porque nada que eu vivi tem a ver com vocês, tem a ver comigo. Então tem áreas na minha vida que doem e o Senhor me mostrou. Então não é o que você falou que me feriu, é uma ferida que eu tenho que não precisa existir mais. Então eu quero pedir perdão porque meu coração se fechou. E eu entendi que o erro está em mim, não está em você. Então muitas vezes eu quero a minha justiça, mas a justiça vem do Senhor. Muitas vezes eu quero ser beneficiado, mas a graça de Deus me basta. Muitas vezes eu quero que o mar se abra, mas Deus quer que eu ande sobre as águas, Ele não vai abrir. Então muitas vezes eu quero que Deus faça aquilo que eu quero, mas Deus vai fazer aquilo que está nele para fazer, porque Ele é o dono de tudo. Então só confia, olha para o alto, que é de lá que vem o teu socorro. O teu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ui, como que termina essa identidade? Não termina, né? Eu, por mim, eu falei que eu já ficava mais uns 2 dias aqui. Obrigado. Gente, conecta, segue essa moça, segue a identidade, baita trabalho. Se você tem algum tipo de capacidade de investir num projeto que nem esse, você está desafiado a fazer isso. Faça isso em nome de Jesus, E você só vai para ser abençoado. finalizar, você tem projeto vindo por aí, novo, né? Fala um pouquinho pra Tenho gente, já tá, vai projeto estar vindo as por redes aí, me sociais do Marco segue, aqui. Marco Aurélio Baldan, me segue no Instagram, no TikTok é o mesmo endereço, no YouTube também, Marco Aurélio Baldan. Você vai me Já tá achar, vai aqui as ser uma redes alegria. sociais dele. E o Identidade vai ficando por aqui, Pronto. gente. Ah, obrigada, Beijo, Marco. obrigado. E vem mais programa aí pra vocês. Fiquem ligadinhos no que vem por aí ainda, viu? Um beijo e fiquem com Deus.